o Teorema de Pitágoras, demonstração geométrica para entendermos o porquê, a essência. Em primeiro lugar, o Teorema de Pitágoras só se aplica para triângulos retângulos. Nos triângulos retângulos, cada lado tem nomes específicos. O maior lado, aquele que se opõe ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. No caso aqui, a medida da hipotenusa é A. Os outros dois lados, que são perpendiculares, ou seja, se encontram formando ângulos de 90 graus, eles são chamados de catetos. No exemplo aqui, um cateto mede B, o outro cateto mede C. Vamos à demonstração do Teorema de Pitágoras. Observe a situação. Foi construído aqui um quadrado cuja medida é o lado desse cateto. Depois foi construído outro quadrado cuja medida é o lado do outro cateto. E, por último, foi construído um quadrado cuja medida do lado é a medida da hipotenusa. Agora veja o que vai acontecer. Então, foi coberta essa área desse quadrado, eu estou trazendo para vocês a noção de área. Então, eu coloquei aqui essas duas figuras representando a área desse quadrado de lado B. Analogamente, da mesma forma, foi construído também, foi coberta a área desse quadrado, cujo lado é a medida do cateto. Agora, observe o que vai acontecer. Então, eu tenho essas duas áreas construídas e observe agora o que vai acontecer. O que você pode observar? Que a soma dessas duas áreas deu exatamente essa área aqui. E é isso que diz o Teorema de Pitágoras. Se o lado desse quadrado é B, a área dele é B ao quadrado. Se o lado desse quadrado é C, a área dele é C ao quadrado. E se o lado desse quadrado é a sua área é A ao quadrado. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma dessas duas áreas, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual a esta área, é igual a ao quadrado. Você viu que essas figuras que estavam aqui, somadas às figuras que estavam aqui, couberam exatamente nessa região. Então, de novo, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a soma das áreas construídas sobre os catetos, tomando como os lados as medidas dos dois catetos, é igual à área do quadrado cujo lado é a medida da hipotenusa. Com palavras bem simples, vamos ver o que significa o Teorema de Pitágoras algebricamente, agora que você entendeu a demonstração geométrica. Então, vamos lá. O Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Relembrando, qual é a medida da hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado BC e a medida dela é A. Os outros dois lados, AC e AB, são os catetos e as medidas são, respectivamente, B e C. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que para qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, A ao quadrado, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembra da construção geométrica, que construímos os quadrados sobre cada lado do triângulo retângulo, e aqui nós estamos formalizando o teorema. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Uma forma mais simples de falar, ok? Repetindo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora vamos para alguns exercícios, ok? Calcule a diagonal AC do retângulo ABCD. Observe que se trata de um retângulo, todos os ângulos internos medem 90 graus. Como eu quero a medida da diagonal AC, eu vou traçar a diagonal AC, o segmento que liga A a C.
Então, eu tracei a diagonal. É exatamente isto que eu quero, a medida da diagonal AC, que eu estou chamando de D. Como se trata ABCD é um retângulo, eu tenho um ângulo reto aqui, por exemplo, em B. Então, veja que a diagonal, olhando para o triângulo ABC, ele está fazendo o papel de hipotenusa. Então, eu dei os catetos, as medidas são 24 unidades de comprimento, porque ele não deu, e 10, e eu quero a medida da diagonal, que no caso, olhando para o triângulo, o retângulo, é a medida da hipotenusa. Então, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que d ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Resolvendo a equaçãozinha, vocês estão bastante acostumados com isso, 10 ao quadrado é 100, 24 ao quadrado é 576. Somando, vamos ter que d ao quadrado é 676. E eu tenho que pensar em um número, no caso apenas positivo, porque d é a medida de um segmento. Um número que é elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, dê 676. O que é que vocês vão fazer? Fazer a operação inversa. D vai ser raiz quadrada de 676. Como já foi treinado, o cálculo da raiz quadrada, D vai ser igual a 26. Então, a medida, responder, a medida da diagonal AC, eu chamei de D, mede 26 unidades de comprimento. Próximo probleminha. O motorista guiou seu automóvel 16 km no sentido leste-oeste. Em seguida, girou 90 graus para a esquerda e guiou por mais 12 km. Calcule a menor distância entre o local da partida e o local da chegada. Então, está aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E vamos agora reler o problema e montar, traduzir toda essa situação aqui com linguagem matemática. Está aqui o carrinho e ele diz o seguinte: o motorista guiou seu automóvel 16 km no sentido leste-oeste. Cadê o motorista aqui? Sumiu, parece mesmo. Então vamos lá. Então eu vou no sentido leste-oeste. O carro vai se deslocar nesse sentido e se desloca por 16 quilômetros. Então, ele partiu daqui, já se deslocou de 16 quilômetros, deixa eu colocar aqui o deslocamento, 16 quilômetros, e ao final dos 16 quilômetros, ele deu um giro de 90 graus para a esquerda, então ele ficou nesse sentido. Vou traduzir também. E quando completou os 16 quilômetros e ele deu um giro de 90 graus para a esquerda, ele guiou o carro por mais 12 quilômetros. Então, seguiu por mais 12 quilômetros. Então, ele fez esse deslocamento e esse deslocamento é um deslocamento de 12 quilômetros. A pergunta é: calcule a menor distância entre o local de partida e o local de chegada. Então, veja só. O carro que estava nesta posição guiou e chegou neste ponto aqui. Então, a menor distância é a distância do ponto de partida direto ao ponto de chegada. E como aqui ele disse que foi dado, um giro de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo reto, desenhar um quadradinho, tentar desenhar aqui um quadradinho para dar a ideia de ângulo reto. E como aí eu tenho um ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo, dei as medidas dos catetos e quero a medida da hipotenusa. A hipotenusa representa a menor distância. De novo, o que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo a equação,
d ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado é 256 mais 144 dá 400. E para tirar o valor de D, eu vou aplicar a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada de 400, que dá 20. Como ele pede, calcule a menor distância entre o local de partida e o local de chegada, a sua resposta tem que ser 20 quilômetros. É a resposta do problema. Nunca se esqueça que resolver um problema é responder ao que se pergunta. Então, terminar os cálculos não significa que você terminou de resolver o problema. Você só resolve quando você responde. E a resposta desse problema é 20 quilômetros.